Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Provisão de Deus para os pobres. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é de Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11, que é um dos textos que serve como base para o nosso estudo de hoje, que diz assim: Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá o seu fruto. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que colher e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Esse é um texto muito interessante. O Senhor Deus, como nós já vimos na lição de sábado, havia tomado a decisão, ou havia demonstrado o seu desejo de que no meio do seu povo que não houvessem pessoas que passassem por necessidades financeiras, para que não houvessem pobres. Entretanto, entendendo que apesar do sonho de Deus para a humanidade ser um sonho bom, o Senhor nunca quis que o seu povo passasse por necessidades e problemas, mas Ele mesmo previu que os pobres sempre os teríamos conosco. E exatamente por conta disso, Ele vai trabalhar aqui a ideia de que os indivíduos de Israel, recebendo a bênção do Senhor em reconhecimento dela, que o Senhor Deus daria 6 anos muito bons para eles de colheitas. Mas que no 7º ano, eles não deveriam semear os seus campos e nem ao mesmo tempo colhê-los. Deveriam deixar que a terra produzisse por si mesma os olivais, os vinhedos, bem como as suas plantações, para que durante aquele ano não apenas a terra pudesse descansar, mas que ao mesmo tempo as pessoas, os mais pobres e os animais também pudessem comer daquilo que a terra produzisse por si só. Haviam ainda outras orientações relacionadas aos pobres. O Senhor Deus ia disse para o seu povo que quando eles fossem colher o trigo ou a cevada dos seus campos, que eles deveriam cortar os feixes, mas tudo aquilo que no momento em que eles cortassem caísse ao chão, não deveria ser recolhido, deveria ficar ali. E os mais pobres poderiam vir exatamente atrás deles e recolher aquilo que havia caído no chão. Você se lembra da história que a Bíblia menciona de Ruth, que sendo uma moabita, uma estrangeira e viúva, cuidando da sua sogra, que também era viúva, o que ela fazia para sobreviver era respigar no campo de outras pessoas, até que ela foi parar no campo de Boaz. E quando Boaz soube que ela era parente de Noemi, que por sua vez também era parente próxima de Boaz, ele deu ordens para os seus trabalhadores para que deixassem cair de propósito alguns dos feixes de cevada no chão, para que ela pudesse ajuntar. E que ao mesmo tempo, na hora que eles fossem fazer as suas refeições, que ela fosse convidada para poder comer com eles. Esses não eram apenas alguns cuidados que o Boaz estava tendo com a sua parente, ou com Ruth, que era parente próxima de Noemi, mas era também o cuidado que todas as pessoas que temiam a Deus e seguiam os seus mandamentos tomavam na época do Antigo Testamento. O Senhor Deus queria que através desse cuidado, desse gesto, as pessoas pudessem experimentar um pouco daquilo que é o cuidado de Deus para conosco, ainda que em miniatura. Quando nós tomamos a decisão de cuidar daqueles que estão à nossa volta, nós estamos demonstrando o amor de Deus para com o próximo. O amor de Deus, o mesmo amor que recebemos da parte de Deus e que compartilhamos para com o nosso próximo. Existem algumas promessas da parte de Deus para aqueles que desejam seguir a promessa de Deus. As pessoas às vezes não ajudam com medo que possa faltar-lhes alguma coisa. Mas vejam essas promessas tão interessantes que aparecem aqui no nosso guia de estudos. O texto vai dizer assim: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, versos 3 e 4. É você olhar para aqueles que estão sofrendo opressão nas mãos de pessoas mais poderosas do que elas. E veja essa promessa de Provérbios 28, verso 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Isso é uma promessa da parte do Senhor Deus.
Provérbios 29, verso 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. E ainda Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O que a Bíblia está mencionando é que o Senhor tem cuidado de nós. E que assim como o Senhor tem cuidado de nós, nós devemos cuidar do nosso próximo, que passa por situações de necessidade. E que quando fazemos isso, as promessas de Deus para a gente são: não vai te faltar. E quando você precisar, o Senhor vai te ajudar. Eu quero que você compreenda que o Senhor Deus, Ele trabalha conosco de uma maneira muito, muito, muito interessante. Nesse ano, no ano 2023, no dia 1º de janeiro de 2023, eu completei 21 anos de ministério. E me lembro que nesses 21 anos de ministério, por algumas vezes, minha esposa e eu tivemos que deixar tudo para trás e seguir apenas com 2 malas para os destinos que o Senhor Deus foi colocando para a gente no decorrer dessa vida de ministério. E em muitas dessas ocasiões, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, sabe o que foi? Que nós deixamos muita coisa para trás. Às vezes conseguimos vender algumas coisas, outras vezes nós simplesmente demos muitas das coisas que a gente deixou para trás, entre móveis, roupas, eletrodomésticos, louças, panelas, enfim, as coisas de casa. E muitas pessoas me diziam: pastor, você está indo para um lugar diferente, para um desafio grandioso, essas coisas vão te fazer falta. E uma coisa que minha esposa e eu sempre tivemos em mente: todas as vezes que nós agimos com o coração aberto para ajudar aqueles que estão à nossa volta, o Senhor Deus, Ele nos retribui na mesma medida. Não teve uma vez que nós estivemos em outros lugares, até em outros países trabalhando, e que tivemos que recomeçar, que outras pessoas não tenham se aproximado e dito: olha, eu queria lhe ajudar, tenho aqui isso e aquilo, e em todas as vezes nós recebemos mais do que aquilo que demos. Em nenhuma das ocasiões nós o fizemos com o propósito de fazer um comércio, uma troca com Deus. Nunca foi com esse sentimento. Mas aquilo que nós experimentamos foi que quando nós, de forma espontânea e voluntária, damos aos pobres, o Senhor nos retribui numa medida muito mais intensa. A promessa é bíblica. Você viu aqui: quem dá aos pobres não passará necessidade. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Bem-aventurado é aquele que ajuda o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. São promessas da palavra de Deus. Assim como cremos que os mandamentos de Deus estão em vigor, assim como cremos que promessas como busque em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, assim como cremos na promessa de Jesus Cristo, virei outra vez, nós podemos crer nessas promessas também, sempre que ajudamos os necessitados. O Senhor está dizendo para a gente: eu não te desampararei. Uma das razões pelas quais o cativeiro acabou acontecendo com o povo de Israel é porque houve determinados momentos que se afastaram dos caminhos do Senhor e não deixaram que a terra descansasse, e ao mesmo tempo deixaram de ajudar os pobres e necessitados. E o Senhor Deus, através dos profetas, acabou mencionando: o clamor deles chegou até mim. E agora eu vou vomitá-los da terra, para que a terra descanse e para que os menos afortunados tenham a oportunidade de receber aquilo que lhes é de direito. E sabe o que mais me chama a atenção? É que no cativeiro da Babilônia, os primeiros a serem deportados foram os nobres, aqueles que mais exploravam o povo. Na sequência, os profissionais liberais, aqueles que eram capazes de gerar riqueza, mas que, de alguma forma, acumulavam essas riquezas para si mesmos. E no final das contas, os únicos que permaneceram na terra eram os mais pobres, exatamente aqueles que haviam sido oprimidos e que haviam sido negligenciados durante todos aqueles anos. O que a Bíblia nos está dizendo é que o Senhor vê a aflição do seu povo e, ao mesmo tempo,
que Ele não deixa passar desapercebido quando negligenciamos, ainda que um desses mais pequeninos irmãos. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que me ajudasse a enxergar os meus irmãos e irmãs nesse dia, em cada lugar aonde Ele me levar. Você não gostaria de fazer isso comigo? Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela somos chamados a viver os princípios da Tua palavra. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós e a viver esses mesmos princípios de acordo com a Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?